Sempre que você tenta construir carrossel dentro do seu Claude Code, ele sempre traz resultados genéricos como esse, fundo chapado e essas letras grossas, onde você depende 100% de uma boa headline construída, ou então da sorte do algoritmo entregar o seu conteúdo. Hoje eu vou te apresentar o passo a passo para você construir carrosséis criativos como esses e também você conseguir replicar com escala a ponto de você conseguir sempre ter bons resultados e com muita criatividade na hora de criar os seus carrosséis. Mas primeiro a gente precisa entender a anatomia desses carrosséis aqui do exemplo. E para que a gente possa visualizar esses exemplos que eu estou construindo junto a você, eu vou trazer esses modelos de carrosséis aqui do novo mercado que eu acho muito criativo e eu acho que é quase impossível ignorar todos os conteúdos que eles acabam postando, porque é sempre algo que chama muita atenção, com pautas que estão sempre em alta e aproveita o momento para construir a identidade e a marca deles de uma forma muito padronizada. E já que a gente está falando de inteligência artificial, quanto melhor for esse esqueleto que a gente estiver construindo, como esses do exemplo aqui, mais fácil fica de replicar. Para que a gente possa entender como a gente vai fazer esse trabalho, eu preciso explicar para você que todo carrossel ele tem 5 passos. E esses 5 passos, basicamente, vai ser como você vai construir todo o seu carrossel. O primeiro deles é o mais importante. Então, nesse vídeo, eu vou focar somente nessa primeira etapa, que basicamente é o gancho do seu carrossel, a capa, onde tudo acontece. Vai ser a decisão se a pessoa vai parar para ler o seu conteúdo ou não. Então, perceba aqui que nessas 5 etapas eu tenho o gancho, a promessa, o desenvolvimento, o clímax e o CTA. Mas nada disso vai funcionar se você não tiver uma boa capa, que é como eu coloquei aqui, que é o que mais importa. Então, o gancho ele é o porteiro. É ele quem vai trazer o visual e que qualquer conteúdo do mundo, podendo ser o melhor que for, ele morre se você não tiver uma capa boa o suficiente para chamar a atenção. É tipo esse vídeo que você está assistindo aqui. Provavelmente você clicou por conta do título e da capa. Se fosse uma capa ruim, um título ruim, que não fizesse você parar para clicar nesse vídeo, você nunca estaria aqui assistindo isso que eu estou falando com você agora. Então, basicamente, a gente vai ter 3 ingredientes que vai ser decidido uma única vez, que são as cores, a tipografia e o layout. Tipografia nada mais é do que a fonte que a gente vai escolher, ou seja, as letras para construir esse carrossel. Perceba que nesse exemplo aqui, a gente consegue identificar um padrão muito nítido. Sempre a imagem que tem a maior atenção, então digamos que ela tem 70% da atenção desse carrossel. E os outros 30% são as pequenas coisas que vai dar o detalhe final para a construção desse carrossel, como a marca da empresa, a headline e esses pequenos frufruzinhos aqui que a gente pode colocar assim, que são os detalhes que vai acabar construindo uma capa com muito mais personalidade e também, além disso, com uma identidade visual que consegue ser identificada sempre que você passar. Eu sei que isso aqui é do novo mercado, porque sempre vai ter o rosa, sempre vai ter esses detalhes mesclando o rosa, o branco e o amarelo, que está dentro da identidade visual deles, e também eles costumam utilizar o azul. E aí, entrando no assunto de cores, a gente consegue entender que a cor é a primeira coisa que o seu cérebro vai registrar. Então perceba aqui, ó, no primeiro exemplo que eu deixei aqui, eu tenho as mesmas cores de forma repetida para que você consiga identificar a forma como eu me comunico com a minha marca. E nesse segundo momento, gerando estranheza, eu tenho cores diferentes que não geram nenhuma identificação. Uma hora eu sou verde, uma hora eu sou azul, a outra hora eu sou roxo. E em nenhum momento você consegue identificar quem de fato está comunicando aquilo, porque não existe nenhum padrão. E aí dentro dessas cores que nós vamos escolher, elas acabam tendo papéis fixos aqui dentro. Como por exemplo, a cor principal, que foi a laranja que eu coloquei aqui, seria a cor da sua marca, que vai trazer a identidade. A outra seria a cor branca, que vai trazer esse fundo, e as outras podem ser cores complementares que vão trazer os pequenos detalhes, como a gente viu, a ideia do arrasta para o lado, uma setinha, uma marcação, um círculo, coisas que você queira chamar a atenção na hora da construção do seu carrossel. Assim como a gente consegue identificar o exemplo aqui nesses carrosséis do novo mercado. Perceba que eu tenho um círculo rosa aqui, eu tenho uma setinha rosa, perceba que isso se repete nessa setinha de cá e aqui também. Então, a gente tem elementos de identificação que carregam sempre as mesmas cores que a gente já definiu anteriormente. E também a gente não pode esquecer a fonte, porque um título que não é legível é óbvio que vai ser completamente ignorado. Perceba que isso não acontece aqui nos exemplos do novo mercado, porque é uma fonte muito simples, uma fonte que é impossível de uma pessoa bater o olho e não entender o que está escrito aqui. Mesmo que esteja escrito em caixa alta, ou seja, em caps lock, fica muito fácil de você entender o que está acontecendo. Diferente desse exemplo que eu coloquei aqui, onde as pessoas costumam colocar fontes diferentes demais, acaba escolhendo, por exemplo, 5 fontes diferentes e não cria essa identificação de sempre entender que é a mesma fonte, estilos diferentes, ou então até mesmo, como eu coloquei como exemplo correto aqui, que seria escolher 2 fontes,
Uma onde ela vai servir a fonte principal para fazer os títulos e a segunda que é a minha fonte de apoio para escrever o corpo do meu carrossel, ou seja, os textos que vão dentro. Assim como nesse exemplo aqui, ó, perceba que eles têm a fonte que vai dentro do conteúdo, que é diferente da fonte que tem aqui na capa. Então, ou seja, eu só tenho duas fontes para fazer essas mudanças. E eu posso variar a grossura dessa fonte. No caso, eu posso escolher uma fonte bold, normal, etc. Não importa, mas eu sempre vou escolher duas famílias e só e nada mais, beleza? Ou até mesmo eu posso escolher uma família só, como por exemplo, usar a Sora Bold para fazer um bom título e usar a Sora normal para criar os meus textos dentro do meu carrossel. E quando a gente está falando de inteligência artificial, a melhor coisa que a gente pode fazer é construir um bom esqueleto, ou seja, um template que a inteligência artificial consiga replicar com facilidade. E esse template ele pode ter variações. Um exemplo como eu trago aqui, ó, ele pode ter um exemplo A, que seria esse que ele é branco, um exemplo B, que seria um exemplo preto. Perceba que aqui eu só estou mudando a cor, mas nesse caso eu posso mudar outras coisas, onde vai o título, onde vai o meu arroba, onde vai a logo da marca, onde vai as bolinhas que identifica quantas páginas tem aquele carrossel. Mas nesse caso, ele sempre vai se repetir dentro do que eu coloquei. Diferente aqui, como eu coloquei no exemplo, quando nós não temos um sistema. Ele é refeito do zero todas as vezes, de acordo com a ideia do que a inteligência artificial quiser identificar com aquele tema que você jogou ali. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é criar templates para que nunca mais a gente fique dependente dessa criação do zero. E a IA sempre vai escolher dentro daquilo que a gente colocou como opção. Então é como se a gente estivesse seguindo a lógica de uma capa de revista. Perceba que sempre vai ter as mesmas ideias colocadas no mesmo ângulo e eu só mudo a foto da capa. E algumas coisas elas podem se mover de formas bem sutis, mas nada extravagante, mudando a forma como aquela capa é construída, porque senão não gera a ideia de identificação. Beleza? Até aqui tudo bem? E nesse momento a gente pode seguir aqui 4 regrinhas como eu coloquei. Perceba que nesse esqueleto que eu criei, o título ele seria fixo sempre na parte de cima, embaixo seria a zona de conteúdo, aqui embaixo eu coloco o meu arroba, o número de páginas e a setinha de arrastar para o lado. Então aqui ó, eu criei essas 4 regras e em todo slide ele iria identificar dessa mesma forma, ou seja, em toda a capa, já que nesse conteúdo a gente está só focando na capa. E perceba que isso acontece exatamente aqui nesse exemplo do novo mercado. Perceba que ó, nós temos a capa ocupando 70% do espaço, 30% vai para a headline e o resto, esses pequenos elementos que ocupam espaço para gerar essa familiaridade com as cores que eles costumam trabalhar. Então perceba que é um padrão que a gente consegue replicar utilizando o Cloud Code e a gente vai fazer exatamente isso aqui. E se você ainda não tem uma ideia, não tem uma identidade de marca definida e não tem o seu design MD criado, não tem problema. O Cloud, ele consegue montar isso para você. E se você não construiu ainda nada desses arquivos que são essenciais para a identidade da sua marca se perpetuar, eu vou deixar um vídeo aqui no card e também na descrição, que são os 5 arquivos que você precisa sempre ter em mente na hora que você for construir a identidade da sua marca e conseguir com que a inteligência artificial perpetue exatamente aquilo que você construiu uma única vez. Então agora a gente vai acabar com a ideia da teoria aqui da construção das capas e a gente vai partir exatamente para a prática, onde nós vamos construir capas de carrosséis como essas ligadas à ideia do novo mercado, criativas, com alto contraste e completamente replicáveis nesse formato. Título na parte de baixo, imagem com a proporção maior e esses elementos de identificação da minha marca com cores diferentes ou até mesmo da mesma cor, para que você possa entender uma ideia bem simples de se construir. Aqui nesse exemplo eu estou utilizando basicamente o meu Cloud Code dentro do VS Code, mas não se preocupe, você pode utilizar dentro do Cloud normal e construir exatamente o que a gente está fazendo aqui. E a primeira coisa que eu fiz aqui foi jogar essa imagem no meu Cloud Code e pedir para que ele pudesse desmembrar esse carrossel, encontrar o padrão e construir o prompt para que eu pudesse fazer isso milhares de vezes de forma escalada. Então, basicamente, ele vai conseguir construir com fidelidade o que eu pedi, porque eu consegui desmembrar e identificar os padrões. Bem simples, beleza? Então ele me trouxe aqui o resultado, que seria a forma como a imagem é construída, e também ele me trouxe o prompt fiel para construir uma imagem como essa. E aí você pode utilizar o ChatGPT para construir a sua imagem, que é com o Imagem 2, e eu gosto de utilizar ele porque você consegue tranquilamente ter bons resultados utilizando o plano gratuito. Ou seja, você não precisa pagar o Cloud e junto pagar o ChatGPT para conseguir construir as imagens lá dentro. Então eu posso pegar esse prompt e jogar lá, beleza? E o resultado que eu consegui foi esse daqui. Já que a gente está em clima de Copa do Mundo, né? Nada mais legal do que eu trazer aqui a ideia do McDonald's junto aqui
com a galera da França, do Brasil, todo mundo unido nesse clima de Copa do Mundo. Então perceba que eu consegui já trazer aquela ideia de uma identidade visual com uma cor, com um contraste alto, itens e pautas que geram essa identificação do momento que a gente está construindo. Então basicamente eu peguei aquele prompt e eu consigo sempre criar ideias criativas. Mas eu sei que você está curioso para saber essa ideia do prompt ou como é que você vai conseguir construir isso aqui. Então eu criei essa página onde você vai conseguir chegar lá e pegar a skill já pronta, onde você simplesmente vai precisar colocar a ideia que você teve para a construção da imagem e, além disso, colocar a headline, nada mais. E ele vai conseguir trazer um resultado final como esse daqui. Perceba que a gente tem uma diferença bem pequena no sentido de elementos quando a gente está falando ali do novo mercado. Perceba que eu consigo colocar aqui o meu arroba, como tinha a marca deles lá. Eu coloco uma identidade que ela consiga chegar o mais próximo possível da ideia do novo mercado de forma simples, para que a inteligência artificial consiga replicar isso de forma escalada, onde eu consiga construir conteúdo diariamente e simplesmente vai depender das ideias e das pautas que estão acontecendo naquele momento. Como, por exemplo, na brincadeira que eu fiz aqui, aproveitando a ideia de que o Brasil tinha perdido na Copa, né, uma partida, e também o Poitin tinha perdido na mesma semana. Então eu trouxe essa imagem aqui para exemplificar para vocês que o carrossel ele pode ter estilos diferentes, ideias diferentes, mais criativas, menos criativas. Você pode aproveitar a ideia da forma como é construído a anatomia do carrossel para ter resultados como esse do novo mercado e de marcas que você adora o formato que eles constroem. Basicamente é você trazer a ideia para o Cloud Code, pedir para ele desmembrar e criar o seu próprio esqueleto a partir daquela ideia. E uma vez que você entendeu isso, ela nunca mais vai ter aquela cara de capa genérica e um design completamente flat, sem criatividade. Então, se você gostou desse formato de aula, onde a gente passa muito mais tempo focado em uma única coisa, destrinchando a anatomia daquela ideia, já deixa o like aí e eu te vejo no próximo vídeo. Já clica aqui, ó, que esse é sobre construir conteúdo usando um monte de agente para fazer o seu trabalho ficar muito mais fácil.